Oi, gente, que prazer poder compartilhar com vocês algumas das minhas impressões sobre o estudo da semana do Vem Segue-me. E eu vou te contar que eu fiquei pensando muitas coisas, ainda mais depois de uma conferência geral. Eu tenho certeza que o mesmo acontece com vocês quando acaba uma conferência. A gente é tão nutrido pela boa palavra que por mais cansado que a gente esteja entre uma sessão e outra, quando acaba a gente tem aquela sensação de quero mais, de que podia ter mais um pouquinho, ou que agora só daqui a 6 meses. E eu fico imaginando que não foi diferente com o Salvador, quando ele estava lá, na terra de abundância, um dia com aquele povo, e principalmente com aquele povo extremamente debilitado, depois de tudo que eles viveram, depois de tudo que eles experimentaram, com as mudanças que aconteceram, cidades queimadas, soterradas, perderam entes queridos, amigos, muitos deles seus bens, tudo o que possuíam, e sentiram esse horror muito de perto, essa fúria da natureza muito próxima. E nesses momentos de angústia, de desespero, dessa falta de luz, a gente tem aí a visita do Salvador, o Salvador nas Américas. E agora estava lá o Salvador ministrando um por um. Ou seja, era aquele tipo de visita que você não quer que vá embora, que você quer que fique. E o que acontece? Aquele povo estava lá sendo confortado, sendo ministrado, porque foi isso que Cristo fez. Ele ministrou um por um. Todas aquelas pessoas foram testemunhas de que Ele é o Salvador do mundo. Viram as marcas nas suas mãos, viram escravos e foram confortadas por Ele. Então imagine aquele momento sublime, aquele momento de paz, de alegria, de saber que é o Cordeiro de Deus, aquele que ressuscitou, que há esperança, que há vida. E de repente, depois de um dia que ele está lá, ele diz, olha, meu tempo chegou, ou seja, está na hora de me despedir, de ir embora, porque eu tenho uma agenda, eu tenho que voltar para o Pai, eu tenho que visitar as tribos perdidas, mas amanhã eu volto. Mas o povo não queria ir. E é natural isso. Eu acho que nós também não íamos querer ir. E Cristo antes diz assim, ó, vai para suas casas, vocês são muito fracos, meditem sobre as coisas que eu ensinei. É bem interessante isso, a gente pensar da importância de meditar. Nós acabamos de ter uma conferência. Então, tivemos a conferência, ouvimos as palavras. Agora, vamos meditar sobre elas. Ao meditar, a gente vai perceber coisas que a gente não viu. A gente vai ter outras inspirações. Essa meditação ela é extremamente importante para a nossa vida, até para recebermos revelação. E nesse versículo aqui, em 3º Nef 17, versículo 3, Cristo fala exatamente isso. Ele dá a formulazinha de receber revelação. Ele diz assim, portanto, ide para vossas casas, meditai sobre as coisas que eu disse. Então, olha a importância da gente meditar sobre as palavras dos profetas, meditar sobre as escrituras, meditar sobre as coisas que acontecem na nossa vida. Meditai sobre as coisas que eu disse e pedi ao Pai, ou seja, orar. Pedi ao Pai em meu nome que as possais entender. Então, gente, vamos meditar e vamos pedir ao Pai para que a gente possa entender muitas vezes aquilo que a gente não entendeu plenamente. E preparai a mente para amanhã e ouvirei a voz outra vez. E quando Cristo diz isso, ele percebe as lágrimas do povo. E ele percebe que as pessoas não querem que ele vá embora. Ninguém falou, fica mais um pouco. Mas ele podia perceber, ele podia sentir. E a gente aprende com esse exemplo de ministração perfeito, que muitas vezes não é preciso palavras para a gente perceber a necessidade do outro. E é exatamente isso que Cristo percebe. Ele vê que, embora as pessoas estivessem, de repente, cansadas, depois de um período aí difícil que eles passaram, mas eles não queriam ir.
Era aquela visita que eles queriam que ficasse. E aí o que acontece? Cristo, atendendo a esse apelo, ele fica e ele ministra. Olha só, eu fico pensando, ele estava lá com o pai esperando. Ele estava lá com uma missão nas tribos perdidas. Ele tinha a agenda dele. Ele tinha compromissos a seguir. Mas ele fugiu do protocolo para ministrar. E olha só, tende vós enfermos, trazei. E nós estamos falando de uma multidão de 2.500 pessoas, onde Cristo pede para que traga os enfermos, para que traga os coxos, os mudos. Ele vai citando, né, uma série de enfermidade. Traga os seus doentes, os seus aflitos. Então, olha só, não eram só as deficiências, cegueira, né, ou só aleijado, mas eram as deficiências mentais, aquilo que perturba a alma, as aflições. O que é que isso nos mostra? Que Cristo pode curar tudo. Ele é o Salvador de todos nós. Ele nos cura fisicamente, mentalmente, espiritualmente. Ele pode curar todas as nossas enfermidades. E as pessoas vão ali levando um por um e ele vai curando, inclusive os aflitos. E diz que ele foi curando a todos à medida que todos iam sendo conduzidos à sua presença. E depois todos se prostraram aos seus pés e o adoraram. Os que eram sãos e os que eram enfermos, que agora estavam curados. E banharam os seus pés com as suas lágrimas. Gente, eu fico imaginando essa cena. Eu fico imaginando as pessoas adorando o Salvador. Sabendo, olha, Cristo realmente está aqui. Ele cumpriu tudo o que disse os profetas. Ele é real. Ele não é só uma história, mas ele é real, ele está aqui. Fui curada por ele. Que experiência grandiosa. Tão grandiosa que diz aqui que as coisas que foram ditas, que foram ouvidas, muitas delas não puderam nem ser escritas, de tão sagradas que eram. E aí ele ordena que leve até ele as criancinhas. E as criancinhas também foram levadas uma por uma. Olha isso. Jesus ordenou que se ajoelhassem no chão. E depois que todos se ajoelharam, ele disse: Pai, eu estou angustiado pela iniquidade do povo. E ele diz assim, ele ora ao Pai, né? E ele ora ao Pai e as palavras que foram ditas, o ouvido jamais ouviram, os olhos jamais viram, mas aquelas pessoas foram testemunhas. E não havia língua que pudesse expressar. É tão lindo, é tão emocionante que a gente fica pensando como deve ter sido esse momento incrível. Não tem adjetivos que a gente possa encontrar. E nesse momento, Cristo diz: bem-aventurados sois vós por causa da vossa fé. Ele, inclusive, tinha dito antes: vocês têm fé suficiente para que eu vos cure. Ele chama um por um. Então a gente vê como a cura acontece através da fé. Eu preciso ter fé suficiente. Mas o que é suficiente? Eu preciso encontrar a medida da minha fé e exercitar essa fé. E agora ele diz, no 20, bem-aventurados sois por causa de vossa fé. E agora eis que completa a minha alegria. Precisamos desenvolver fé no Salvador. Fé no Salvador. Porque ele se alegra com isso. E diz que ele chorou. E a multidão testificou disso. E pegou as criancinhas uma por uma. E as abençoou e orou por elas. E depois de haver feito isso, ele chorou de novo. E eu fico pensando, o que será que passava na cabeça de Cristo quando ele via as crianças? De repente a inocência delas, o quanto elas eram indefesas, ou a capacidade que elas teriam ali de reconstruir um novo mundo. E olha só, ele diz ainda que as pessoas olharam para o céu e viram os céus abertos. E anjos desceram
e cercaram aqueles pequeninos e foram rodeados por fogo. E os anjos ministraram eles. Gente, não há dúvida que anjos ministram a nós, ministram as nossas crianças, que existem anjos de verdade. E isso é muito real. E eu sempre lembro de um incidente que eu tive muitos anos atrás. Eu morava em um prédio e não tinha uma grade de proteção. E era tipo uma ribanceira, né, íngreme. E um dia a minha filha subiu com o pai na portaria e quando eles subiram, ela se assustou com um carro. E ao se assustar com o carro, ela tropeçou e ela caiu. E era assim, alto, gente, o local era alto. E de repente alguém veio e me avisou, sua filha acabou de cair. E eu gelei, meu coração ali disparou, porque eu sabia que aquele terreno que ela caiu era como se fosse uma montanha autona. Mas o pior não era isso, é que existia, né, no final desse monte, nem sei como explicar o que era exatamente. Existia ali depois a calçada, né, e o batente. Então, quem caísse ali podia cair direto e bater a cabeça naquele batente. E eu fiquei aflita e eu saí correndo, desesperada, porque ela tinha caído de uma altura alta ali, eram não sei quantos metros, uns 6 metros, não sei quanto. E quando eu cheguei lá, para minha surpresa, ela estava entre a calçada e essa parede íngreme, né, que era de grama, sentadinha ali no meio, Não bateu a cabeça, ela caiu e foi descendo. Na mão dela ficou a grama. Ela tinha por volta de uns 3 anos de idade. Ao ficar a grama marcou como se fosse um tapete e amorteceu a queda dela. Quando eu vi uma menina de 3 anos, como ela poderia ter segurado nessa grama, a ponto de a grama descer como se fosse um tecido até o pé, né, até o batente, e nada ter acontecido com ela? Naquela hora eu sabia que anjos deviam ter segurado a minha filha, que não foi ela, mas que ela teve a proteção divina. Eu sei que anjos ministram as nossas crianças. A gente já viu o poder das crianças e como a igreja tem ressaltado isso, das crianças como protagonistas, as crianças regendo, as crianças dando discurso, dando testemunho. A gente viu agora um coral de crianças que nos emocionou. A gente precisa acreditar, a gente precisa ter fé, né? Que quanto mais fé, mais os nossos olhos serão abertos, mas esse véu se tornará fino, esse véu que nos separa do outro lado. E o que acontece? A multidão viu e deu testemunho disso. Gente, nesse momento, a gente vê que Cristo também institui o sacramento. E eu achei lindo porque quando ele institui o sacramento, ele diz o motivo. Ele diz assim, e sempre procurareis fazer isto, como eu fiz. E isto fareis em lembrança de meu corpo. Eu estou em 3º Nef 18:7. E isto farei em lembrança de meu corpo, o qual vos mostrei. E será um testemunho ao Pai de que vos lembrais sempre de mim. E se vos lembrardes sempre de mim, tereis meu Espírito. Então, olha só, eu fiquei pensando, quando a gente vai lá e toma um sacramento, renova os nossos convênios, isso é como um testemunho de que a gente lembra de Cristo, de que a gente está disposto a guardar seus mandamentos, que a gente está disposto a se lembrar sempre dele. E em contrapartida, ele vai nos dar o seu Espírito. Eu fiquei pensando, as pessoas não queriam que Cristo fosse embora, mas chegaria um momento que ele precisava ir.
mas ele deixou o Espírito Santo para que as pessoas fossem consoladas, para que as pessoas fossem confortadas. Ou seja, ainda que Cristo não estivesse lá, as pessoas teriam como buscar esse Consolador que é o Espírito Santo. E através de quê? Do sacramento, de renovar seus convênios, de lembrar dele. Então significa que quando a gente não vai à igreja, quando a gente não renova nossos convênios, em outras palavras, a gente está dizendo que não lembra de Cristo, que não está disposto a cumprir convênios, que não está disposto a guardar os mandamentos. É simples, é o Salvador ensinando. É o Salvador ensinando. E ele diz, bem-aventurados sois vós, porque isto cumpre meus mandamentos. E testificas ao Pai que tendes o desejo de fazer o que vos ordenei. Ou seja, tomar o sacramento, lembrar sempre de Cristo, mostra ao Pai que a gente tem o desejo de fazer o que Ele nos ordenou. Pode ser que quando começa a semana, a gente de repente vai lá e tem um deslize, não faça tudo como deveríamos fazer, mas a gente tem o desejo, a gente está se esforçando. Essa é a grande diferença. Lembram que esses nefitas e lamanitas eram a melhor parte do povo. Eram mais justos. Não eram os perfeitos, mas eram os mais justos. Eram os que estavam tentando, dia após dia, com suas fragilidades, com suas debilidades. Ele diz que as pessoas deveriam edificar sobre a rocha, que era Cristo. Os alicerces deviam ser na rocha, porque viriam as chuvas, os vendavais e não cairíamos. Então a importância da gente ter Cristo centralizado. Quando você tem Cristo centralizado, nada vai te abater, pode vir qualquer tempestade. A gente não vai ficar com aquela coisa de, ai, a irmã tal não me cumprimentou. Ai, o bispo me desobrigou de tal chamado. Gente, quando eu tenho o meu testemunho de Cristo, é Cristo. Os outros, que importam os outros. Todos nós somos pecados, todos somos falhos. A gente precisa olhar para Ele, para o nosso Salvador. E aí Ele ensina coisas preciosas, como vigiar e orar. Como continuar com essa oração sem parar. E Ele diz, né, que todos devem se arrepender, todos devem ser batizados. Ele ensina as doutrinas básicas do Evangelho, a doutrina de Cristo. Ele diz que Ele deu o exemplo. Ou seja, Ele sendo perfeito, Ele foi lá e se batizou. E Ele diz assim, no 18, eis que em verdade vos digo que deveis vigiar e orar, sempre, para não cair em tentação. Porque Satanás deseja ter-vos para vos peneirar como trigo. Gente, oração sem parar, oração sem cessar. A gente vive um mundo cada vez mais difícil, onde as tentações muitas vezes estão ali dentro da nossa casa, estão na palma da mão, estão no nosso celular. Então a gente precisa orar para que o Senhor realmente nos liberte, nos livre de todas as tentações. E Ele diz ainda, tudo que a gente pedir, acreditando, e se for algo justo, o Senhor vai nos dar. Então tudo que a gente precisa é ter fé, ser obediente, e é pedir, e se for justo, o Senhor vai nos dar. Ele nos ensina ainda no 22, terceiro Nef 18, 22. E eis que vos reunireis com frequência. Ou seja, gente, a gente vive num mundo que as pessoas dizem, para que ir para a igreja? Né? Para quê? Ou para que religião? Ou eu posso adorar na minha casa. Eis que vos reunireis com frequência. A gente precisa estar na igreja todos os domingos. Com algumas exceções. Claro, quando a gente está lá doente, foi impossibilitado de ir, aí não tem como. Mas a gente precisa estar na igreja, a gente precisa renovar os nossos convênios. E se a gente não pode estar lá, que venha um portador do sacerdócio e ministre, administre o sacramento para a gente. E ele diz, eis que vos reunireis com frequência, e a ninguém proibireis que se achegue a vós. Essa é uma característica da Igreja de Cristo. A ninguém proibireis, a igreja está de portas abertas para todas as pessoas, não importa quem seja. Se é bonito, se é feio, se é rico, se é pobre, o que você fez no passado, classe social.
está aberta para todos. Que se achegue a vós quando vos reunides, mas permitireis que se cheguem a vós e não lhe proibireis. Então a igreja é para todo mundo. Todos são convidados, todos devem vir. Mas orareis por eles e não os expulsareis. Então, a gente precisa orar uns pelos outros, orar por nossos irmãos. E lembrar que a igreja de Cristo, a verdadeira igreja de Cristo, ela tem portas abertas para todos. Portanto, levantai vossa luz, para que brilhe perante o mundo. Eis que eu sou a luz, que levantareis. E aquilo que me viste fazer, eis que vistes que eu orei ao Pai, e vós todos os testemunhastes. Então ele diz, olha, sigam o meu exemplo, eu sou luz. Sigam, levantem essa luz. E aquilo que vocês me viram fazer é o que vocês precisam fazer. Gente, é lindo essas palavras de Cristo. Né? É lindo ele falar dessa ministração, ele falar dessa igreja sem acepção de pessoas, ele falar desse amor imenso que tem por cada um. E ele fala que se todas as pessoas buscarem com sinceridade de coração, eu irei curá-los. E sereis vós o meio de levar-lhes a salvação. Cristo cura, né? E nós somos esse meio de levar essas pessoas à salvação. E Cristo é a cura. É a cura para os males espirituais, mentais, físicos. No versículo 33, portanto, conservai na lembrança essas palavras que eu vos disse, a fim de que não incorrais em condenação, porque ai daquele que for condenado pelo Pai. Gente, o nosso Pai nos ama. Ele nos ama, mas Ele é justo. E nós seremos cobrados, à medida que recebermos, seremos cobrados. Então, depois de tantas demonstrações de amor, de tanto sacrifício, se a gente decidir o outro lado, nós vamos receber as recompensas disso, a condenação disso. Então, que a gente preste muito cuidado, porque às vezes é muito fácil a gente enveredar para o mundo, é muito fácil a gente enveredar por um caminho difícil muitas vezes de voltar, porque vai depender de esforço extra, vai depender de você realmente querer se arrepender e voltar. E às vezes ficar no grande espaço de edifício, ficar no mundo é muito mais cômodo, é muito mais fácil, porque é aquilo que eu vejo, é aquilo que eu pego. Então ficar nos prazeres dessa terra é muito mais fácil. Mas pensar em recompensas futuras, ter fé, isso sim, requer muito mais de você. Outra coisa que eu achei muito interessante é que finalmente depois Cristo vai lá e decide, né? Termina ali e ele decide subir ao céu e ele dispersou cada homem acompanhado de sua mulher e de seus filhos. Eles voltaram para casa, mas a gente vê que nem todos voltaram para casa, porque se espalhou muito rapidamente, antes do anoitecer, a notícia de que Cristo estava ministrando entre eles. Olha só o que diz o versículo 3, no capítulo 19, 3. Sim, e mesmo durante a noite espalhou-se a notícia concernente a Jesus, a tal ponto que se espalhou que houve muitos, sim, grande foi o número, dos que labutaram afanosamente toda aquela noite, a fim de poderem estar na manhã seguinte, no lugar onde Jesus apareceria à multidão. Ou seja, muitas daquelas pessoas, eles estavam tão maravilhados que eles não voltaram para casa. Eles decidiram avisar os outros que Cristo havia aparecido, que Cristo havia ministrado, que amanhã Cristo retornaria. Olha só, eu achei interessante porque essas pessoas estavam ali convidando os outros, eles queriam que os outros partilhassem da mesma alegria, da mesma emoção que eles sentiram. Até porque os outros também passaram por esse momento difícil. Também deviam estar tristes, angustiados, e eles queriam que eles presenciassem, que eles testemunhassem. E eu fiquei pensando tanto no que foi nos dito, e já tem sido dito, que a gente precisa compartilhar essa alegria que é o Evangelho, que a gente precisa convidar as pessoas. Convidar.
Não significa que as pessoas vão se batizar na igreja. Isso cabe a elas. As pessoas têm discernimento, têm oportunidade de escolha, mas a nós cabe compartilhar o Evangelho, cabe falar das boas novas, não importando se a pessoa vai dizer sim ou não. E eu exercitei isso bastante nessa conferência. Eu comecei a mandar link para vários amigos e comecei a dizer, olha, vai ter uma conferência da igreja, se você quiser assistir, esse é o link, passei os horários para as pessoas. Algumas pessoas agradeceram, alguns disseram que iam assistir, mas eu achei muito interessante porque depois eu recebi um feedback de uma delas que ficou muito impressionada com a conferência, muito impressionada com tudo que foi dito, se identificou muito, porque já havia perdido seu pai, porque perdeu uma filha, perdeu o marido, se interessou em saber sobre o livro de Mórmon. Eu mandei outros links sobre a igreja e eu me senti assim feliz. Feliz porque é o Espírito que guia essa obra, é o Espírito que converte. Então eu apresentei o Evangelho, eu dei os mecanismos e agora ela vai ter a oportunidade de ler o livro de Mórmon e descobrir por ela mesma se é verdade ou não. Então é maravilhoso o que a gente pode fazer com um simples convidar. Convidar para vir à conferência, convidar para vir à igreja no domingo, para ver o nosso discurso, para ver a nossa aula, convidar as pessoas, ajudar a coligar Israel, dar oportunidade para que elas conheçam o Evangelho. E Cristo volta, né? E quando ele volta, ele diz que as pessoas oravam por aquilo que eles mais desejavam. E eles desejavam que o Espírito Santo lhes fosse dado. Olha só, eles desejavam o Espírito Santo, eles desejavam o batismo. E anjos ministraram. Que momento sublime, que dias preciosos. Cristo está no seu segundo dia entre os nefitas, o segundo dia nas Américas, aquele dia aguardado. E no 25 dias, aconteceu que Jesus os abençoou enquanto oravam a ele. E seu rosto sorriu-lhes, e a luz de seu semblante iluminou-os. E eis que se tornaram brancos como o semblante e a veste de Jesus. E eis que sua brancura excedia toda a brancura. Sim, não poderia haver coisa alguma na terra tão branca como sua brancura. Sou imensamente grata por esses capítulos, por essa visitação de Cristo, por esses momentos que ele demonstrou que, embora ele tinha uma agenda a cumprir, naquele momento ele sentiu que era mais importante ministrar. E ele atendeu o povo nas suas minúcias, nas suas necessidades. Como ele nos ensina o valor da ministração. Como ele nos ensina com os seus atributos divinos, com a sua humildade, com a sua paciência, sabedoria. Como ele nos ensina quando ele institui o sacramento, quando ele deixa essa cerimônia sagrada, essa ordenança, para que a gente possa se lembrar dele e para que a gente possa demonstrar o nosso amor por ele, à medida que frequentemente, a cada domingo, a gente vai à igreja, renova os nossos convênios. Em outras palavras, a gente diz, Cristo, estou lembrando de você, eu estou lembrando do que você fez por mim. E por isso eu estou aqui me esforçando, porque eu acredito. Sou imensamente grata por esse Evangelho, que nos mostra dia a dia o poder do Salvador, o poder do nosso Pai Celestial. A gente tem visto esses dias de furacão, a fúria da natureza, a gente tem visto desastres, catástrofes, mas a gente se sente em paz, porque nós temos Cristo. A gente não se sente atormentado. A gente se sente tranquilo, porque é isso que traz a paz de Cristo. É isso que traz a segurança de você guardar os mandamentos, de você fazer o certo, de você a cada domingo renovar os seus convênios. Que o Senhor nos abençoe, que a gente possa se tornar como as crianças, puras, humildes, que a gente possa lembrar temos um Deus no céu que nos ama, que nos conhece, que nos ministra nas nossas necessidades. A gente só precisa abrir o coração
fazer as orações sinceras, e pedir pelas nossas mais íntimos desejos, por nossas necessidades. Que o Senhor nos abençoe, nos conforte e que o Espírito Santo nos console nas tribulações, nos momentos difíceis da vida, e que a gente encontre alegria em meio ao barulho, ao tumulto e às tristezas do mundo. Até a próxima!